graça abundante para ministrar os nossos corações. No nome de Jesus, amém, Senhor. Paz do Senhor, glória a Deus, uma honra muito grande poder falar com vocês novamente. Para a gente ganhar tempo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Enquanto você abre, deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente tem feito, como vocês viram lá, vários materiais, camisetas e pulseiras, tudo para divulgar o projeto. Mas particularmente, se eu fosse dar uma dica para vocês, se você falar assim, Douglas, eu posso levar só uma coisa, eu diria para você, leve a Bíblia. Leve a Bíblia do Jesuscope, tem essa aqui em branco e preto, e tem essa dos adesivos. Por quê? Porque eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer com os nossos filhos é ensiná-los a ser apaixonados pela palavra de Deus. Ensiná-los a amar a palavra de Deus. Então, use essa Bíblia toda colorida, com uma capa jovem, para começar esse processo na vida dele, de ele ser apaixonado pela palavra de Deus. E se você quiser, pois eu quero ficar lá e eu queria dedicar essa Bíblia para o seu filho, e fazer ali, colocar uma frase de bênção para ele, para que ele receba isso, e que a partir desse encontro aqui, que ele seja uma cópia de Jesus na terra. Amém? Invista lá na livraria, tem muitos livros lá, muito bom. Como meu pai sempre fala, invista mais na sua cabeça do que na sua barriga, tá? Meu pai, ele tem assim, eu posso dizer isso, ele tem muita moral em dizer isso, porque ele chegou até aqui lendo livros, se alimentando de livros, ele é um viciado em livros. Nós estávamos aqui na quarta-feira montando o stand, e aí ele vem supervisionar, e ele não aguenta, ele pega uns livros da prateleira da própria livraria, né? Então, faça isso, se alimente muito, leve esses recursos. Não é sempre que a gente tem essas ferramentas na nossa mão. Depois na internet é mais caro, tem frete. Aproveite e leve tudo que Deus colocar no seu coração aí. Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 29. Eu não sei se eu vou conseguir usar o slide aqui, porque eu não estou vendo, mas ele vai arrumar, o Alexandre. Lucas 15, a partir do versículo de número 29, diz assim, olha: Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, que é perfeita, que é a verdade, Senhor. Ó Espírito Santo, pega estas palavras e penetra o nosso coração aqui nessa noite. Causa mudanças radicais em nós, cura-nos, Pai, liberta-nos. Pai, eu quero te pedir, faça grandes milagres aqui hoje, Senhor. Milagres no nosso interior, milagres na nossa alma, Senhor, e no nosso corpo, no nome de Jesus. Amém. Estava orando com a minha esposa antes, lá no hotel, antes de vir para cá. E uma palavra que Deus colocou no nosso coração é que o que Deus quer fazer aqui nessa noite é curar a nossa alma. É curar a nossa alma. Mas o que Deus colocou também no nosso coração é que a partir da cura na nossa alma, Deus estaria curando algumas pessoas no físico aqui. Algumas pessoas estão doentes aqui em seu físico, só que isso é resultado de uma doença na sua alma. Talvez nessa noite tumores irão desaparecer,
cânceres irão começar a diminuir até sumir no corpo de algumas pessoas aqui, por causa do que Deus vai fazer neste lugar, nessa noite. Eu queria ministrar uma palavra sobre perdão. 5 maneiras de identificar falta de perdão, 5 maneiras de identificar mágoa. Talvez de início você já pense, não, Douglas, eu não tenho problema com perdão, não tem ninguém que eu esteja magoado, mas abra o seu coração, desarme aí a sua mente agora, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. E eu quero falar então 5 maneiras da gente identificar se tem algum tipo de falta de perdão na nossa vida. Primeira característica de alguém magoado ou alguém que tem falta de perdão é que o magoado sempre olha para o placar. O magoado sempre olha para o placar. Se não, veja. E ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado. O filho pródigo, ele sai de casa, ele pede a herança do pai, sai de casa, gasta tudo de forma irresponsável, e ele volta arrependido. O pai o recebe, o pai dá uma festa para ele, e quando a festa está rolando, chega o irmão mais velho, o magoado. E ele chega e ele diz assim: olha, não vou entrar. E aí o pai sai para falar com ele e fala: filho, vamos lá, o seu irmão voltou, estamos dando uma festa para ele. E olha o que ele diz: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado para ti como um escravo. O magoado, ele sempre olha para o placar. A falta de perdão sempre nos faz estar preocupados com números, com dias, com frequência. Olhe, por exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro chega para Jesus e ele fala assim: Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7. E é interessante que Pedro achou que ele estava dando uma resposta arrasadora, porque a tradição da época dizia 3. Aí Pedro pensou, né? Vou chegar para Jesus, vou perguntar e vou dar uma resposta de convertido já, de cristão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7. O que Pedro estava perguntando é: Jesus, no meu bloco mental aqui, no meu bloquinho mental, nas minhas anotações das mágoas que eu tenho, quantas vezes eu posso aceitar a ofensa de alguém? O que Pedro estava perguntando é: Jesus, eu perdoo na primeira, na segunda, na quarta, na sexta, na sétima, Jesus, na 8ª eu posso bater? Na 8ª eu posso me vingar, Jesus? Porque o magoado, a falta de perdão sempre nos faz olhar para o placar. Mulher, você é daquelas que tem esse bloquinho mental? Que tem lá anotado: olha, 3ª vez que você faz isso comigo. Olha, é o 4º ano consecutivo que você está anã. Olha, a 6ª vez que você fala assim a respeito da minha mãe. Marido, você é daquele tipo que tem uma boa memória em relação às ofensas, que está sempre preocupado com esse negócio de número, de frequência, de anos. O magoado, ele sempre olha para o placar. Mas qual é a resposta de Jesus? Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7. E Jesus diz: não, Pedro, o perdão é 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo: não, Pedro, o perdão é 490 vezes. Jesus estava dizendo: Pedro, quando o assunto é perdão, o lance é ilimitado. Quando o assunto é graça, é ilimitado, é quantas vezes for necessário, o perdão é limitado. Nós temos que aprender, gente, a zerar o placar. Toda vez que alguém nos ofende e nós perdoamos, o placar está zerado. E a próxima vez que nos ofender, vai ser a primeira, e a primeira é fácil de perdoar. E aí quando ele me ofender, eu zero o placar, eu perdoo, e aí a próxima vez que me ofender, é como se fosse a primeira, e a primeira é fácil de perdoar.
O magoado, ele sempre olha para o placar. Ele está sempre preocupado com esse negócio de número, mas perdão não tem placar, perdão é ilimitado. Segunda característica de alguém magoado é que o magoado, ele sempre se vangloria dos seus feitos. A pessoa com uma falta de perdão dentro de si, ela sempre se vangloria dos seus feitos. Não olhe, mas ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. E nunca desobedeci uma só sequer das suas ordens. O magoado, ele sempre se vangloria dos seus feitos. E se vangloriando dos seus feitos, ele começa a fazer algo que a Bíblia condena, que a Bíblia considera pecado. Ele começa a julgar o irmão. Ele começa a apontar o dedo para o erro do irmão, porque ele está acertando. Mas essa questão de julgar, ela é muito injusta. Porque julgar é comparar a área que eu vou bem na minha vida com a área que o meu irmão vai mal. Porque julgar é pegar a área que eu sou forte e comparar com a área do meu irmão que ele é fraco. Isso é injusto. Eu vi uma frase que me impactou. Ele diz assim: olha, pare de julgar o outro, porque ele peca em uma área diferente da sua. Pare de apontar o dedo do seu marido, porque ele tem dificuldade numa área diferente da sua. Porque ele tem uma dificuldade na área sexual, porque ele teve um problema com a pornografia. Não faz ele diferente de você, que tem um problema com essa língua grande. Não faz nenhuma diferença para Deus de você, que tem um problema com mentira, que idolatra a opinião dos outros, que tem um problema com compras compulsivas. Para Deus não tem diferença nenhuma entre vocês dois. Então pare de comparar a área que você tem facilidade, que você nem é tentada, com a área que o seu marido tem dificuldade. Marido, pare de pegar a área que você vai bem e comparar com a área da sua esposa, que ela vai mal. Não perdoar é dizer para o outro: eu sou melhor que você. Eu sou melhor do que você. Você está abaixo de mim. Eu sou mais forte, eu sou mais santo. Isso é não perdoar. Nós não perdoamos as pessoas que nós consideramos que estão abaixo de nós. Na nossa igreja tinha um casal que frequentava os jovens com a gente, participava dos acampamentos, e ele era um rapaz, ele foi jogador de futebol, um cara loiro, ele tinha um cabelo assim, por aqui assim, tanto que toda a peça ele era Jesus, né? Cabelo loiro por aqui assim, e ele era gigantesco, muito alto. E aí eu lembro que ali nos jovens ele começou a namorar uma moça lá do sul do nosso país, e era uma moça também loira e dessa altura também. Tanto que o apelido dele era He-Man e do dela era She-Ra. E eles são, né, muito grandes, e eles se casaram. Agora, você consegue imaginar os filhos dele? Imagina que um dia você se encontra com o He-Man e com a She-Ra. E aí eles vão apresentar para você os filhos dele, e aí de repente vem aqueles filhos pequenininhos, magrelos. Você vai falar: tem uma coisa estranha aí. Pais desse tamanho e filhos desse tamanhinho. Vocês adotaram essa criança? Porque você espera que pais desse tamanho tenham filhos desse tamanho. O que eu quero dizer com isso? É que o nosso Deus, quando se diz respeito a perdão, Ele é desse tamanho. E se nós nos consideramos filhos desse Deus, não faz sentido nós sermos desse tamanho quando o assunto é perdão.
aquele que se recusa a perdoar não pode ser chamado de filho de Deus, porque o nosso Deus é perdão. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta, da 10ª e da 100ª chance. O nosso Deus é o Deus do pai do filho pródigo, que tem os braços abertos para receber o filho de volta. O nosso Deus é aquele que está dando a festa. E se você é filho desse Deus, você deve começar a perdoar, porque não faz sentido um filho do Deus do perdão não perdoar. O magoado, ele sempre se vangloria dos seus feitos. Terceiro, o magoado, ele se torna um reclamão, gente. Gente, como é ruim estar perto de alguém com falta de perdão no coração. Como é difícil conviver com uma pessoa assim. Ele diz assim: olha, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas o que é mais doido é que no versículo 12, o pai tinha repartido a herança em 2. Ou seja, pelo menos metade da fazenda, metade das cabeças de gado, metade do rebanho era dele. E nós estamos diante do dono de todas as coisas, reclamando de um cabrito. Porque o magoado, ele é assim. Esses dias lá na igreja, eu coloquei no telão, deixei o telão todo em branco, uma tela branca. E aí eu pedi para o rapaz lá que mexe no telão deixar só um pinguinho preto no meio assim. Aí eu perguntei para as pessoas: o que vocês veem aí no telão? E todos responderam: um pontinho preto. Eu falei: assim são aqueles que têm o coração ferido. A vida deles está 99,9% correta e maravilhosa e limpa, mas eles só enxergam o preto. O marido dela é 99% maravilhoso, mas ela só enxerga a mancha. Isso é falta de perdão. Isso é um coração ferido. Eu vi a história de um casal recém-casado que se mudaram para um apartamento. Assim que casaram, entraram num apartamento. E aí o marido, ele tinha uma prática, né? Ele foi desenvolvendo ali uma rotina, onde ele acordava de manhã, ia com a esposa, né? A esposa preparava um café, ele pegava a xícara dele de café e ia para a janela do apartamento para olhar os vizinhos. E aí do lado da casa, do lado do apartamento, né, tinha uma casa, e ele conseguia ver o quintal da mulher, com o varal da mulher. E aí ele ficava olhando para o varal da mulher, e a mulher estendia o lençol, estendia as roupas, e ele ficava lá para a esposa dele: meu amor, você tem que ver isso aqui, que coisa horrível. Imagina deitar num lençol daquele, que nojo, tudo amarelado. Imagina vestir uma camiseta toda amarelada como aquela, credo. Amor, você precisa ir lá ensinar essa mulher a lavar roupa, não é possível. Alguém tem que apresentar o omo para essa mulher. E todo dia ele tinha essa prática, pegava a xícara de café e ia para a janela falar mal da vizinha. E aí um dia, passado uns dias, ele pegou, né, acordou de manhã, pegou o café dele, foi para a janela, né, para o ritual dele. E aí ele olhou e falou: nossa, amor, você precisa ver isso aqui. Ou mudou alguém lá, mudou uma outra família, ou alguém deu uma máquina de lavar para aquela mulher. Alguém apresentou o Vênus para ela. Porque o lençol está branquinho, as camisetas estão branquinhas. E aí a esposa chegou atrás dele, bateu nas costas dele e falou: não, meu amor, fui eu que lavei a nossa janela ontem. Sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece? A mágoa, ela é como uma sujeira que vai acumulando nas lentes que nós enxergamos a vida. A mágoa, a falta de perdão, ela vai embaçando, ela vai sujando as nossas lentes, os óculos que a gente enxerga a vida. Você quer ver uma coisa? Há 7 anos atrás, né, eu tinha 19 anos, meu pai me ajudou a comprar um carro. Eu lembro que ele foi lá comigo, ele deu uma entrada lá e me entregou, né, o carnê dessa grossura.
para eu pagar, tá certo, para eu crescer. E aí eu lembro que era um Fiesta, lembra aquele estilo sapinho? Sabe aquele Fiesta antigo? E aí eu coloquei uma roda, coloquei um som, né? Tum, tum. E aí eu andava, gente, Fiesta em Bragança ali, né? E aí eu comecei a reparar uma coisa. Começou um complô na minha cidade. Todo mundo começou a comprar Fiesta. Todo lugar que eu olhava, o pessoal tinha o quê? Um Fiesta. Toda garagem que eu olhava estava saindo um Fiesta igual o meu. Teve um tempo na editora que tinha 5 Fiestas, gente. Falei, eu devo exercer muita influência nessa cidade aqui. Estou fazendo a Ford vender mais. Aí passou 3 anos, terminei de pagar, falei, agora eu vou trocar de carro. Fui lá e comprei um Fiat Punto. Agora, né, eu vou ter um Punto, ninguém tem esse carro. E aí foi eu sair da concessionária com o Punto, o que aconteceu? As pessoas todas começaram a comprar Punto em Bragança Paulista. Um mais bonito que o outro. Aí compravam aquele amarelo com teto solar só para humilhar o meu. É terrível, gente. E todo lado que eu olhava, eu via Punto, 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 Punto. O que eu vejo hoje para todo canto? Criança, gente. Todo canto que eu olho tem uma criança. Aqui no Encontro de Casais, às vezes eu vejo umas crianças, não sei se são imaginárias ou se são reais. Mas sabe o que eu descobri? Que não é que Bragança Paulista tinha muito Fiesta aqui. Não é que em Bragança tinha muito Punto, é porque o Punto estava aqui dentro. Não é que no mundo tem mais criança do que tinha antes, é que agora as crianças entraram aqui. Então, se você é do tipo que vê traição, 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 onde será que está essa traição? Se você é do tipo que vê maldade, maldade, não vai me trair, olha lá, aquilo ali é maldade, ela fez de maldade, ela falou de maldade, ela postou de maldade, ela escreveu de maldade, aonde será que está essa maldade? Porque a falta de perdão nos transforma em reclamões. Você quer ver a pessoa que teve a janela, o óculos mais limpo da história? Essa pessoa se chamou Jesus Cristo. Foi a pessoa com maior capacidade de perdoar da história. E você começa a ler o final dos evangelhos e você vê ele sendo preso de forma brutal. Você vê eles humilhando, aqueles líderes humilhando ele, mandando ele para ser açoitado. E aí você vê aquela cena do açoite, que nós acreditamos que foi mais ou menos aquilo ali na paixão de Cristo. E aí você vê eles colocando uma coroa de espinho na cabeça dele, os espinhos penetrando o crânio dele. E aí você vê o próprio ser humano cuspindo na cara dele. E ele sendo xingado, aí colocam aquela cruz para ele carregar, e no caminho vão chicoteando, e vão batendo nele, ele vai caindo, e você imagina aquelas feridas caindo no meio daquela terra, até que ele chega na cruz, e colocam os cravos nas mãos dele, colocam cravos nos pés dele, levantam ele naquela cruz, e eu te pergunto, em todo esse processo, o que ele enxergava? O que ele via? Quais foram as palavras que saíram da boca desse homem durante esse processo? As palavras foram as seguintes: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No meio disso, ele enxergava perdão. Ou pendurado na cruz, ele olha para baixo e ele fala: João, eu não vou mais estar aqui, João, cuida da minha mãe para mim. Mãe, esse agora é o teu filho. Ele enxergava cuidado. No meio de tudo isso, de toda essa dor, ele olha para o lado e ele é capaz de dizer para alguém naquela hora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No meio de tudo isso, ele enxergava salvação.
Cara, Deus precisa passar um sabão na lente com que a gente enxerga a vida, porque com muito menos nós estamos achando que o mundo é uma desgraça. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós estamos nesse lugar maravilhoso, sendo ministrado, ouvindo louvor, comendo bem, e tem pessoas reclamando. Será que o seu coração não está sujo? O magoado, ele se transforma num reclamão. Em quarto lugar, o magoado, ele tem uma síndrome de vítima. Se não, olhe no versículo 29 ainda, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu sou uma vítima nessa situação. Eu sou uma vítima, eu sou um escravo nessa casa. Você já falou isso para os seus filhos? Eu pareço uma escrava nessa casa. O dia que eu morrer, vocês vão ver, vocês vão ter saudade de mim. Deus vai me levar e vocês vão me dar valor. A falta de perdão, a mágoa nos transforma, nos dá uma síndrome de vítima, onde nós achamos que nós somos os mais injustiçados do planeta Terra. Era um filho que olhava para si mesmo como se fosse um escravo. A mágoa nos coloca nessa posição de vítima. E o problema da posição de vítima é que a vítima nunca olha para os seus próprios erros. Que a vítima está numa posição onde todos estão contra ela, todos estão errados, mas ela é a vítima da situação. A vítima não consegue olhar para si mesma e ver as suas falhas. Uma coisa que me intriga nesse texto é que o irmão mais velho está no campo, ele vem, ele percebe a festa e ele começa a se irar com a festa do irmão. Ele se sente ofendido pelo perdão do irmão. E ele se coloca numa posição de vítima. Mas a minha pergunta é: quem era o maior ofendido nessa história? Quem foi o ofendido dessa história? O pai. O maior ofendido nessa história foi o pai. E o que Deus manda eu dizer a vocês é que no pecado do seu cônjuge, o maior ofendido é o pai. Não somos nós que deveríamos estar nessa posição de vítima. Quem é a vítima dessa situação? Quem foi ofendido foi o pai, porque eles pecaram contra Deus. O seu marido pecou contra Deus. A sua esposa pecou contra Deus. Os seus filhos pecaram contra Deus. O maior ofendido nessa história é o pai, e o pai o perdoou. E o pai bancou uma festa para ele. Quem somos nós para dizer: não perdoou? Não perdoou. Ele é o maior ofendido. Sabe, gente, essa questão de perdão é mais ou menos assim. Imagina que eu estou aqui pregando, né, me esforçando, de repente o pastor Paulo, né, pega um tijolo e joga em mim. Aí bate na minha cabeça aqui, ó, puf. Meu Deus. Aí eu pego esse tijolo no chão, eu falo: pastor Paulo, quando o senhor não estiver olhando, o senhor vai ver. Aí eu venho na minha mochilinha da vida, deixa a primeira oportunidade tiver de costas, quando ele estiver pregando, eu deixo aqui. Aí vem o outro ali, não gostou de uma palavra ali, vem um outro tijolo, pau. Você fala: Theo, jogou um tijolo, né? Beleza. Espera, quando você estiver tocando aqui, você vai ver o que vai acontecer. E vem um outro irmão e pau! Você fala: beleza, vou até anotar seu nome nesse tijolo aqui, viu? Esse é seu. Primeira oportunidade. E de repente,
Nós somos esse tipo de pessoa, sabe? A vítima. Está difícil de viver. Está difícil de caminhar. Ai, Deus, o Senhor me esqueceu. Que dor nas costas. Que coisa terrível é a minha vida. Gente, eu tomei uma decisão na minha vida. E parece até mentira na primeira vez que você ouve, mas foi uma decisão muito séria que eu tomei na minha vida. Eu peço isso para o Espírito Santo o tempo todo. E eu gostaria de te convidar a tomar essa decisão hoje. Eu decidi nunca mais me sentir ofendido por ninguém na minha vida. Porque tacar pedra, vocês podem tacar, mas eu guardar na minha mochila é opção minha. Ofender eu não tenho controle, qualquer um pode me ofender ainda essa noite, mas se sentir ofendido é uma opção minha. Então eu escolho dizer assim: ô pastor, acho que o senhor derrubou uma pedra aqui sem querer. Está aqui, pastor. Até eu acho que sem querer aqui, acho que não sei o que aconteceu aí, na minha mochila não, porque eu sou liberto, eu nasci para ser livre. Faz essa decisão. Tome essa decisão na sua vida. Não se sentir ofendido por mais ninguém na sua história. Você vai ter uma vida abundante. Você vai ter uma vida muito abundante. E por último, falta de perdão sempre nos separa, nos divide, nos aliena. No verso 28, o irmão diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. A falta de perdão vai diminuindo o nosso mundo. Já tem lugares que eu não posso ir porque vai que a pessoa está lá. A pessoa te chama, fala: vamos jantar amanhã? Poxa, legal, quem que vai? Vai o fulano e o ciclano. Aí você fala: lembrei que eu tenho planos para amanhã. Não vai dar. Falta de perdão nos divide, nos aliena. A falta de perdão, ela despedaça o corpo de Cristo. A falta de perdão destrói ministérios, a falta de perdão destrói igrejas, a falta de perdão destrói planos para o reino de Deus. Falta de perdão nos divide. Mas para mim tem algo ainda pior na falta de perdão. É que a falta de perdão nos deixa para o lado de fora da festa. Aonde estava esse irmão mais velho? Do lado de fora, vendo a festa acontecer, e com uma tempestade dentro de si, e com um velório dentro de si. A falta de perdão nos deixa fora da festa em que Deus está patrocinando. Deus quer colocar você de volta na festa, meu irmão. Deus quer colocar você de volta na festa e quer colocar a festa dentro de você, mas nessa festa tem um porteiro na porta e o ingresso para entrar se chama perdão, e só vai entrar se você perdoar. A falta de perdão nos deixa de fora dessa festa em que o Pai está patrocinando. Você já imaginou o tamanho dessa festa? Você já imaginou o banquete que tem lá dentro? Não fique de fora, perdoe. O Pai perdoou ele, quem somos nós para não perdoar? O Pai perdoou ela, quem é você para não perdoar? Tem um lugar especial para você nessa mesa, nesse banquete, mas você precisa perdoar. E para encerrar, eu queria falar de 3 dicas que eu aprendo com o pai do filho pródigo sobre perdão. E a primeira é: crie um ambiente propício para o arrependimento. Interessante que o filho, no verso 17, ele cai em si.
e ele começa a pensar sobre o pai dele. E nesse pensamento, nessa lembrança sobre o ambiente da casa dele, ele vê uma possibilidade de voltar. Ele pensa: poxa, meu pai perdoava até os trabalhadores, o meu pai perdoava até os criados, os escravos. Se eu voltar, ele vai me perdoar. E a ponto de ele se colocar de pé, e no meio de toda aquela imundície, ele ir de volta para pedir perdão para o pai. Gente, nós precisamos criar um ambiente para o arrependimento. Nós temos que ter um coração perdoador, um coração de amor, em que as pessoas sintam confiança de voltar e pedir perdão. Sabe que às vezes nós criamos ambientes dentro de casa que as pessoas não podem se arrepender. Nós criamos ambiente dentro de casa propício para mentira, propício para máscara, onde os filhos têm que viver de máscara a vida inteira. Por quê? Porque não há um ambiente para confessar pecados, não há um ambiente para errar. Os nossos filhos não são anjos, nós não somos casados com anjos. Deixa eu te dizer uma coisa: o que mantém uma família em pé não é se as pessoas vão errar ou não, porque todas as famílias vão cometer erros, porque as famílias são feitas de seres humanos. O que mantém uma família em pé até o fim é a capacidade de perdoar, é a capacidade de receber, de pedir perdão. É isso que vai manter uma família em pé, porque sempre vão pecar contra nós. Sempre a minha esposa vai errar em algum momento, sempre os meus filhos vão errar em algum momento. Agora crie um ambiente onde eles possam pensar: eu vou voltar, porque eu lembro do coração do meu pai e da minha mãe, eles vão me receber de volta. Onde o marido pode dizer: nossa, o que eu fiz? Mas eu posso voltar, porque eu conheço o coração da minha esposa, ela vai me receber de volta. Crie um ambiente para o arrependimento. Mas tem uma segunda dica: facilite o perdão. Esse pai nos ensina isso, gente, e eu fico emocionado ao ver esse versículo 20. Diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Facilite o perdão. Ei, esposa, se você vê lá longe um arrependimento vindo, não espere nem ele chegar, corra em direção ao seu marido, se jogue nos braços dele, e antes que ele diga uma palavra, diga: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Facilite o perdão, facilite o perdão. Gente, eu conheço pessoas que, se tivesse nessa história, ia estar lá dentro da casa, e aí ia chegar o escravo, o criado, e falar: olha, seu filho voltou aí, né? Voltou, aquele sem vergonha, certeza que acabou o dinheiro, né? Acabou os recursos, voltou, né? Fala para ele ficar ali do lado de fora, esperando uns 2 dias, porque não é assim não, porque se perdoar rápido, fica sem vergonha. Não faça isso, minha esposa. Não faça isso, marido. Não faça isso, pais. Facilite o perdão. Facilite. Quando você vê uma pitada de arrependimento, quando você vê lá longe um arrependimento chegando, corra. E faça como o pai do filho pródigo, todos os dias dá uma verificada. Será que não se arrependeu? Ainda não. Será que não se arrependeu? Ainda não. Opa, parece que está se arrependendo. Corra. Corra, porque a festa está para começar na sua vida, porque a cura está para chegar na sua alma, porque a cura está para chegar no seu físico. Corra. E por último, para encerrar, devolva a posição dele ou dela. Esse filho volta
e ele arma um discurso na mente. Ele diz assim: eu vou chegar e falar: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus escravos. Ele queria voltar, ele queria um perdão parcial do pai, onde o pai deixasse ele voltar para casa, mas como escravo. E é interessante que naquela época os escravos andavam descalços na fazenda, e os filhos andavam calçados. Quando esse filho chega e ele começa esse discurso, o pai não deixa nem ele terminar. O pai fala assim: ei, vai lá buscar uma sandália. O pai se abaixa e põe a sandália nos pés do filho. O que ele estava dizendo? Ei, aqui você volta como filho. Aqui você não vai ser escravo, porque perdão é devolver a posição inicial. O que Deus colocou no meu coração é que tem muitas esposas que dizem que perdoou o marido, mas tratam ele como escravo. Tem muitas esposas que chegam para o marido e dizem assim: amor, estou precisando disso e disso. Aí o marido fala para ela: poxa, agora eu acho que a gente não tem condição. Aí ela diz: ah, é? Depois de tudo que você me fez, depois desse tempo fora, e elas obrigam o marido a fazer o que elas querem. Tem muito marido escravizando a esposa, obrigando ela a fazer coisas, porque um dia ela pecou contra ele. A palavra de Deus nessa noite é a seguinte: perdão é devolver a posição dele. Hoje é noite de calçar o seu marido. Ele não anda descalço dentro de casa, ele tem uma posição e é de seu líder. Coloque ele na posição que ele saiu, porque isso se chama graça. Coloque ela na posição que ela saiu, porque isso se chama graça. Devolva a posição dos seus filhos, porque isso se chama graça. Nenhum filho anda descalço em casa, nenhum marido e nenhuma esposa anda descalço. É noite de vestir os pés de alguns aqui. Devolva a posição dele ou dela. Se coloque de pé no seu lugar. Há um clamor do Espírito Santo para realizar o maior milagre de todos. Para realizar o maior milagre de todos nesse auditório, que é o milagre do perdão. Ah, Deus quer curar sua alma, mulher. Deus quer curar sua alma, homem. Ele quer colocar festa de novo no seu coração. Ele quer fazer o seu coração bater no ritmo do céu. O céu está em festa, e essa festa quer entrar na sua vida. Ele te dá vida e vida com abundância, mas é noite de liberar perdão. É noite de liberar perdão, é noite de liberar o ofensor, mesmo que ele não esteja aqui, mesmo que seja um pai que já faleceu, mesmo que seja uma mãe que não esteve presente, mesmo que seja um filho que deu as costas e foi embora. É noite de liberar perdão. Feche seus olhos. Se tem alguém aqui hoje que sente que o Espírito Santo falou com você e que você precisa liberar perdão, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar conosco, porque isso requer uma chamada ao altar, isso requer um passo de fé, isso requer uma mudança de posição. O Espírito Santo vai fazer milagres aqui hoje. O Espírito Santo vai trocar corações aqui hoje. O Espírito Santo do Senhor quer colocar o coração de Jesus Cristo no coração de algumas pessoas aqui. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, e o nosso Deus é perdão.
O nosso Pai quer formar o caráter dele em nós, para que nunca mais na nossa vida nós nos venhamos a sentir ofendidos por ninguém. Nós somos livres. Nós somos livres. Deus quer vir com o sabão do lavandeiro hoje aqui e lavar as lentes pela qual nós assim enxergamos a vida. Você sai daqui vendo a vida colorida. Você sai daqui vendo a vida como Deus vê a vida, com abundância. Comece a pedir para Deus. Comece a pedir para o Espírito Santo fazer o milagre do perdão no seu coração. Comece a falar com Ele, dizendo: Deus, hoje eu me rendo de uma vez por todas. Eu não tenho direito de não perdoar, mas faz esse milagre em mim, Senhor. Estenda suas mãos para cá. Vamos ajudar os nossos queridos na intercessão. Vamos clamar pela vida deles. Oh, um grande milagre está prestes a ser realizado neste lugar. Casamentos estão para ser curados nessa noite. Oh, destinos estão para ser mudados. Oh, Pai, diante de mim, Senhor, estão vidas, Pai. Estão vidas que escolheram o perdão. Estão vidas que escolheram entrar na Tua festa hoje, Senhor. Estão vidas que escolheram a graça, Pai, que escolheram a Ti, Senhor. Ó Pai, ajuda ela a perdoar, Senhor. Ó Pai, ajuda essa ferida a fechar, Senhor, de uma vez por todas, para que ela olhe para isso e veja apenas uma cicatriz que já não dói mais, Senhor, e que dessas feridas saia um poder para curar, Senhor, outras pessoas. Ó Senhor, ajuda ele a perdoar, Senhor. Ajuda ele a liberar perdão nessa noite. Oh, em nome de Jesus, pelo poder que há na cruz do Calvário, realiza o milagre do perdão hoje aqui, Senhor. Se tem alguém aqui que não se sente perdoado, Pai, vem agora e inunda-nos com Teu amor, Senhor. Como uma tsunami de amor, inunda-nos hoje aqui, Senhor, para que nós possamos sentir o Teu perdão, Senhor, e assim transbordar de perdão. E Deus, nós escolhemos a partir dessa noite nunca mais ser ofendido por ninguém durante toda a nossa história, porque nós somos os Teus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço no seu cônjuge e diga: está perdoado, no nome de Jesus. Deus abençoe.